Olá, tudo bem, pessoal do nono ano? Sou o professor Ricardo, voltamos aqui com as nossas aulas, né, da TV. Espero que vocês aproveitem, né, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje aqui, porque é muito interessante, tá? A gente vai estudar hoje as ditaduras na América Latina, tá bom? Que vão surgindo dentro daquele contexto que nós iniciamos, né, no mês passado, da Guerra Fria, tá bom? Então é isso, vamos hoje tratar desse conteúdo das ditaduras na América Latina. Voltamos a falar de ditadura, que coisa horrorosa, né? Mas a gente tem que falar disso. Vamos lá. Habilidade: analisar as ditaduras civis militares da América Latina e reconhecer a importância dos movimentos de contestação aos regimes autoritários do período, tá? Vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai... Na última aula eu lembro que eu falei sobre a Revolução Chinesa para vocês, que era uma revolução socialista, né? Naquele nosso encontro, já caberia a gente falar também da Revolução Cubana, que era uma revolução socialista, né? Mas, obviamente, por questão de tempo, não dava para a gente trabalhar as duas, né, na mesma aula, né? Então, hoje, vamos falar da Revolução Socialista Cubana, né? E que se transformou em uma ditadura também na América Latina, tá bom? Então, vamos lá. Começamos por ela, a Revolução Socialista Cubana. Primeira coisa a ser considerado sobre a Revolução Socialista Cubana é o seguinte: os Estados Unidos, eles tinham uma grande influência em Cuba, né? Já desde 1901, quando foi feita essa emenda Platt, né, na Constituição deles, e que dava, criava uma extrema dependência, né, da economia cubana aos Estados Unidos, né? Então, boa parte do que era produzido em Cuba era colocado à disposição dos Estados Unidos, né? Então, daí é que vem essa ideia de que Cuba era o quintal dos Estados Unidos, né? Era o quintal dos Estados Unidos. A influência não era só econômica, a influência era política, né? Era uma influência cultural também. Então, existia uma grande dependência, uma forte dependência, né, da ilha cubana para os Estados Unidos, né? Então, eles dependiam muito dos Estados Unidos. E aí vem a guerrilha do Fidel Castro. O Fidel Castro é um personagem principal dessa Revolução Cubana, socialista, né? Em 1954 ele faz a primeira tentativa de derrubar o governo. Lá era uma ditadura estabelecida com apoio, né, dos Estados Unidos. O ditador se chamava Fulgêncio Batista, né? Então ele era vamos dizer assim, ele era um capacho dos Estados Unidos, né? Ele seguia as ordens dos Estados Unidos. E em 1953, o Fidel Castro faz a primeira tentativa de derrubar esse governo, tá bom? Então ele organiza um movimento guerrilheiro lá numa cadeia de montanhas, né, que chama Sierra Maestra, lá em Cuba, em 1956. E aí ele diz que a revolução na América Latina, olha aí a frase dele, será feita pelo povo com ou sem partido, tá bom? Fidel Castro é um personagem principal dessa Revolução Cubana, tá bom? E ela vai acontecer, de fato, né, essa primeira tentativa dele em 1953 é fracassada. Em 1956 ele se reorganiza, ele tenta novamente, aí mais uma derrota. Só que em 1959, no Réveillon de 1959, eles conseguem derrubar o governo do Batista. A guerrilha tomava a capital, Havana, né? Assiste, sabe o quê? O Poderoso Chefão. O segundo filme do Poderoso Chefão. É um filme fantástico, maravilhoso. Aliás, assiste logo os três. O primeiro e o segundo são, né, filmes excelentes. E o segundo filme da franquia, O Poderoso Chefão, fala sobre esse momento aí da tomada, né, de Cuba pelo Fidel Castro. Muito top, o filme é top demais. Você tem que assistir, viu? Olha aí, ó, o confronto com os Estados Unidos. Então, a partir desse momento, né, quando o Fidel Castro toma o poder, derruba o ditador Fulgêncio Batista, começam os confrontos, né, com os Estados Unidos. Então, o Fidel ele deu início a um programa de reforma agrária. Olha aí as ideias socialistas, né? De nacionalização das empresas, tá?
Em 1961, acontece o rompimento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Aliás, o próprio Fidel, ele chegou antes da Revolução Cubana, obviamente, ele morou um tempinho lá nos Estados Unidos, né? E tinha uma grande abertura, né, política, uma grande abertura midiática nos Estados Unidos, né? De repente ele mudou totalmente, né, a figura dele. Enfim, olha lá, a Operação Baía dos Porcos é uma operação militar onde os Estados Unidos tentaram invadir Cuba, né, a partir daquela região da Flórida, né, que é a regiãozinha sudeste, né, dos Estados Unidos, eu acho. Tentaram invadir Cuba, né, mas a operação militar não teve êxito, não teve sucesso, né. Surpreendentemente, não teve sucesso, porque os Estados Unidos, né, dificilmente eram derrotados nessas ações militares. Mas, enfim, não conseguiram tomar Cuba de volta. Tá? E aí Cuba vai se aproximar de quem? Olha o contexto aí de Guerra Fria, vai se aproximar da União Soviética. Né? Em 1962 acontece a crise dos mísseis. Tá? Foi o momento mais próximo de a gente ter uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Foi em 1962 com essa crise dos mísseis, né, quando os Estados Unidos descobriram, né, detectaram lá, através daquela questão da espionagem, né, que nós comentamos na aula sobre a Guerra Fria, que a União Soviética estava se preparando para instalar mísseis nucleares em Cuba. E aí você vê no mapazinho Cuba e Estados Unidos, você vê a proximidade, né? Então foi o período de maior tensão mesmo na Guerra Fria ali, estava, né, iminente uma guerra nuclear. Porque os Estados Unidos resolveram fazer a mesma coisa. Levaram as ogivas nucleares para a Turquia, que era o quintalzinho ali da União Soviética, né? Imagine só se tivesse se concretizado esses planos dos dois países, com certeza nós teríamos tido uma guerra nuclear, tá bom? Aliás, essa guerra só não aconteceu, viu? Você que não sabe nada de história, ela só não aconteceu porque os X-Men impediram, viu? Em 1962, quem salvou o mundo da guerra nuclear foram os X-Men, tá bom? Você não sabe do que eu estou falando, então você tem que procurar assistir o filme do X-Men também, tá bom? Quais foram as consequências dessa crise dos mísseis? Olha lá, o bloqueio econômico e naval ao país. Então, os Estados Unidos bloquearam a economia de Cuba, né? Fizeram um bloqueio naval também, não chegava ninguém perto de Cuba, tá? O país ele foi expulso da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, até um dia desses. Cuba voltou a ser integrante, né, da OEA um dia desses. Tá? Depois que morreu Fidel Castro, assumiu lá o irmão dele, aí que voltou, né, Cuba a participar. E esse bloqueio econômico também foi, né, foi diminuído, né, assim, foi revisto, vamos dizer assim. E a partir desse momento aí começa uma ofensiva anticomunista norte-americana na América Latina, tá? Dentro desse contexto é que vão começar a surgir as ditaduras militares dentro da América Latina. Por quê? Era a ideia de evitar essa ameaça comunista. Então, como em Cuba se concretizou a Revolução, os Estados Unidos não queriam que isso acontecesse no restante da América, né? Então, eles vão fazer uma ofensiva anticomunista, financiar as ditaduras militares, como aconteceu no nosso país. O golpe militar lá de 64, né, que instituiu esse regime militar no Brasil, ele é apoiado pelos Estados Unidos, tá bom? Então, a motivação para os novos grupos revolucionários que eram inspirados no mito de quem? Do Che Guevara, que é o Ernesto Guevara, que é um outro personagem principal, olha aí, né? O Che Guevara é outro personagem principal da Revolução Cubana, tá? Que se transformou no mito pop e revolucionário, né? Esse guerrilheiro que nasceu na Argentina, ele não era cubano, ele era nascido na Argentina, ele lutou ao lado do Fidel na Revolução e chegou até a ser ministro da Economia do governo socialista cubano, tá bom? Mas o negócio dele era fazer revolução. Então ele não ficou muito tempo como ministro, não. Ele saiu andando pela América para incentivar grupos revolucionários a tomarem o poder, né?
A prática do foquismo, né, que era a estratégia que ele utilizava, consistia em criar focos de insurreição, utilizando exatamente as táticas de guerrilha que foram utilizadas para tomar o poder em Cuba e aí implantar regimes radicais de esquerda, ok? O Che Guevara, ele é um símbolo de transformação política e ideológica, ele se transformou, né, nesse símbolo, tá? Ele é muitas vezes retratado como um herói romântico revolucionário, tá bom? Mas não se engane com isso, porque o Ernesto Guevara era um cara bem cruel, tá bom? Então ele não era um ser humano assim da melhor espécie, não. Ele era um cara cruel, não gostava muito. Você que gosta muito das ideias, né, mais hoje mais atuais, né, mais progressistas, como liberdades individuais, questão de gênero, né, que hoje se discute muito, né? Então, se você é dessa praia, não vai associar a tua luta com esse cara não, porque esse cara odiava, por exemplo, homossexuais, ele odiava. Ele mandou foi matar em Cuba os homossexuais, tá bom? Então ele era um cara que não era muito aberto assim a grandes transformações, né, na sociedade não, tá bom? Agora, lógico, é o cara que lutou pelas ideias de esquerda, né, revolucionárias, tá bom? Quem não apoiasse ele mandava matar, tá? Vamos lá, para frente. Então, encerramos Cuba, vamos para o Chile, que aconteceu. Eu trouxe aqui para vocês, vamos falar um pouquinho mais de duas ditaduras na América Latina, que foram, né, assim, que tiveram mais visibilidade, né? Vamos usar esse termo, tiveram mais visibilidade, que foram a ditadura chilena e a ditadura argentina, né? Como a gente já falou da ditadura, né, militar no Brasil, então vamos focar nesses nossos vizinhos, né, os nossos irmãos que também vivenciaram essas ditaduras militares, né, e que foram também bastante cruéis, né? E aí a gente dá um panorama geral depois dessas ditaduras militares, tá bom? Onde aconteceram. Vamos lá, o golpe militar no Chile, ele começa na década de 70, né, com a eleição do Salvador Allende, que era um político de esquerda, né? A eleição dele é resultado de uma coalizão de muitos partidos de esquerda, tá bom? E aí, quando ele assume o poder, ele começa a fazer as reformas, né? Começava a socializar a economia, né? Eram as medidas socialistas, né? E aí muitas grandes corporações, né, empresariais estavam insatisfeitas, né, com essas medidas socializantes, né, da economia do Salvador Allende. E aí foi se organizando um grupo de oposição, né, ao governo dele. E era apoiado esse grupo pelos Estados Unidos, tá bom? Chamado de Frente Nacionalista Pátria e Liberdade, e Libertar, né? Um dos principais grupos de oposição. Esse grupo ele vai se articular com o general Augusto Pinochet, né? E esse general é que vai derrubar o governo do Salvador Allende. O Allende ele não aceitou entregar o poder de jeito nenhum, né? Ele não aceitou, ele só saiu morto do poder, tá? Então a ditadura chilena, lá, começa em 1973, vai até 1990, olha que coisa horrorosa. Apoiada pelos Estados Unidos com o objetivo de impedir o fortalecimento, né, de grupos políticos de esquerda. Então todas as ditaduras militares que aconteceram na América Latina tiveram o apoio dos Estados Unidos. Curiosamente, é o país que defendia a liberdade, mas na América Latina eles gostavam era da ditadura, tá bom? Então, grande quantidade de pessoas foram mortas e torturadas nos anos de ditadura chilena, tá? Muitas pessoas desapareceram, né? Então, foram obrigados a sair do país, né, para fugir da repressão. Aí tem a imagenzinha já do Augusto Pinochet, já idosozinho, né? A gente olha assim, pensa que é gente, né? Mas isso aí é um agente do pé preto na terra, tá bom? Pense num cabra ruim, se chamava Augusto Pinochet, tá? Matou muita gente, tem muito sangue nas mãos dele, viu? Foi julgado, né? Depois ele foi julgado por esses crimes todos, tá? Na questão econômica, a ditadura desfez todo o projeto socializante
colocado em prática pelo Salvador Allende, tá? E implantou uma política econômica neoliberal, né, orientada pelos Estados Unidos. Okay? Em 1988 acontece a redemocratização do país, com inúmeras denúncias, né, julgamentos de crimes cometidos por membros do governo. Tá? Então, a ditadura chilena teve essas características, né, muito semelhante à ditadura no Brasil, nos outros países latino-americanos. Tá bom? Aí, vamos falar da Argentina, é muito peculiar, né? Nosso vizinho aqui, ele é um caso assim à parte, né? É até difícil a gente falar sobre a Argentina, porque é muito complicado. A história deles não é fácil, não, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse período aí da ditadura militar na Argentina. Vamos começar falando do Domingo Perón, né? O Juan Domingo Perón, que é uma figura que está presente na política da Argentina desde a década de 40, né? E ele é semelhante ao que é no Brasil Vargas, tá bom? Então, se você quiser procurar alguma referência do que era o Perón na Argentina, é só você lembrar do Vargas no Brasil, né? É o cara que era populista, né? Mas ele era um cara autoritário, fez aliança com o nazismo, né? Era um cara que tinha uma grande simpatia com o nazismo, né? Apoiou. Tanto alunos do 9º ano, que boa parte dos grande escalão nazista lá na Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra e o nazismo tinha sido derrotado, boa parte deles fugiu para onde? Para a Argentina. A Argentina servia de abrigo para esses membros, né, do partido nazista que queriam se esconder para não ser julgados, né? Você sabe muito bem que eles todos no final da Segunda Guerra foram julgados e condenados à morte, tá? Então, o Juan Domingo Perón era uma mescla, né, de variados estilos autoritários, né, desafiando uma definição simples, né, como fascista ou nazista. Ele era um cara, né, difícil de ser definido, tá? A esposa dele também é outro caso à parte, que era a Eva Perón, né, a Evita Perón, que o povo argentino adorava, porque tinha uma verdadeira adoração por ela, né? E isso porque ela fazia muita caridade, e aí essa caridade que ela fazia na Argentina para as pessoas mais carentes, pobres, né? Eles acabavam manipulando politicamente o povo, né? Fazendo essa caridade. Então era uma política populista, né? Tradicional política populista, tá? Em 1955 ele vai ser derrubado com um golpe militar e aí ele vai partir para o exílio, tá bom? Mas aí por que eu falei? São vários golpes militares, tá? Em 1955, né, o Perón, ele foi derrubado do poder por esse golpe militar, mas já era um regime militar quando ele governava, tá bom? E durante esse períodozinho aí, 46 a 1966, existia democracia na Argentina. Só que aí você vai falar, professor, mas em 1945 ele foi derrubado, né? Sim, ele foi. Em 1946 ele já tinha saído do poder, né? Ele acaba se casando novamente, né? A esposa dele, a Eva, vai falecer, e aí quando ele casa novamente, o povo argentino se volta contra ele, né? E aí não aceitava que ele se casasse de novo, tal. E aí ele sai do governo, né, tem esse período democrático, ele retorna, né, nessa década de 50 ele retorna ao poder, a esposa dele, aí ele acaba falecendo, a esposa dele assume o poder, e aí é que vem os golpes militares, né? Foram vários, olha lá, em 1966, 1970, 1971, 1976, então foram vários golpes militares, um em cima do outro, né? Porque o grupo militar que assumia não conseguia governar. E aí vinha outro e dava um outro golpe, tá? Então era uma história complicada. Na Argentina o negócio era mais embaixo, né? Então, mas enfim, o período é marcado por uma forte crise econômica, radicalização política entre os grupos de esquerda e de direita, né? Quem assumiu o poder nesse último aí golpe militar foi o Rafael Videla, né? E aí sim com amplo apoio, né, dos Estados Unidos. Então vai ter o fechamento do Congresso, mais de 30 mil pessoas
desaparecer, existe tortura, existem os presos políticos. Nesse contexto, 1978, não, 1986, se eu não me engano. E agora eu estou perdido aqui, eu acho que é 86, quando acontece... Não, 78, desculpa, agora eu lembrei. 78 acontece a Copa do Mundo na Argentina, que é vencida pela seleção local, tá bom? A Argentina, que tem 2 campeonatos mundiais, consegue sediar a Copa do Mundo dentro desse contexto, né, de ditadura militar, e aí eles vencem, né? Até que dizem, né, que foi muito roubada essa Copa aí da Argentina, né? O Maradona não jogou não, viu? O Maradona jogou na de 86, que ele ganhou, tá bom? Levou a Argentina nas costas. Como é que foi o retorno à democracia na Argentina? Olha lá. Teve como principal referência, né, esse retorno à democracia na Argentina, a partir desses 2 momentos aí, ó, a descoberta, né, de 300 corpos que não estavam identificados na cidade de La Plata, né? Então ali era caracterizado mesmo que a ditadura eliminava, né, as pessoas, enterrava e não dava nenhuma satisfação para a família, né? Então foram encontrados na cidade de La Plata, lá 300 corpos, né? Depois eles tentaram, todos eles estavam com a marcazinha, né, do tiro na cabeça, né? E realmente eram assassinatos, né, de grupos opositores. E o governo desmentia, tentava desmentir, mas não tinha como, né? Estava ali característico a repressão da ditadura. Aí teve a manifestação, esse ponto muito também importante, as manifestações das Madres de la Plaza de Mayo, né, que desafiavam o governo. Essas mães, as madres aí são as mães, né, que exigiam que o governo dissesse onde é que estavam seus familiares, seus filhos, né, seus sobrinhos. Então elas iam para a praça todo santo dia, para frente do Palácio do Governo, né, aquela Casa Rosada que eles chamam, e ficavam exigindo do governo, né, cadê os nossos familiares? Então isso aí deu uma pancada forte na popularidade, né, da ditadura. Então aí acontece dentro desse contexto também a invasão do território das Ilhas Malvinas, que era ocupada pelos ingleses, que é um território próximo da Argentina, e aí acontece um conflito militar, olha, entre a Argentina e a Inglaterra, né? A Argentina se achava grande coisa, foi desafiar quem? Os ingleses, né? Obviamente que foram derrotados e desmoralizados, tá bom? E assim tem fim essa ditadura na Argentina, né? Essa coisa horrorosa também, que matou, né, centenas de pessoas, talvez até milhares, a gente aqui não sabe, né? Vamos lá, vamos dar um resumo da ópera aqui, né? As ditaduras latino-americanas, né? O governo dos Estados Unidos apoiaram, como eu já disse, ou planejaram golpes militares na América Latina. Fato, não esqueça disso, tá bom? Aí tem ao lado, né? Dá para você ver aí, tá pequeno, mas dá para você entender, porque eu vou dizer aqui as cores, né? Essa faixa que está verde no mapa aí da América Latina, tudo era ditadura militar, apoiada pelos Estados Unidos. Então aí você tem, né, Brasil, Argentina, Chile, como eu já falei, Paraguai, Uruguai, Equador, Bolívia, todos esses países da América do Sul sofreram golpes militares. Na Guatemala, que eu coloquei aí já na América Central, também, em 1950, o presidente Jacob Arbenz, ele sofreu um golpe militar. E ele que também era apoiado por comunistas, né? Era partidos de esquerda, enfim, começou a fazer uma série de reformas que tinham esse caráter socialista, né? E aí ele foi derrubado por um golpe militar na Guatemala. Então na América Central também tinha isso. Os únicos países ali que não se transformaram em ditaduras militares são esses que estão com a corzinha amarela, né? Colômbia, Venezuela, ó, e curiosamente a Colômbia e a Venezuela não viraram ditaduras militares. Deixaram para fazer isso já recentemente, né? No caso da Venezuela, com a ditadura chavista, né? O México lá em cima também não se transformou em uma ditadura militar, tá? Encerrando aqui, ó, alguns países, né? Existia sucessão de governo, em outros não. Embora tivesse ditadura militar, existia sucessão de governo. É o caso do Brasil. O Brasil, o general militar, ele governava, né? E aí ele passava, né, o poder para outro general, né? Mas enfim, havia sucessão de governos. No caso, em outros países não existia isso, como por exemplo no Chile.
No Chile, o Pinochet, que eu falei, ele governou durante toda a ditadura, né? Não tinha sucessão de governos, tá? Então, olha lá, havia uma cooperação, olha que ponto importante, a cooperação dos países governados por militares. Então, olha lá, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, existia uma rede, uma troca de informações. Essa era chamada de Operação Condor, tá? Que visava, né, tinha esse objetivo de trocar informações e cooperação contra grupos guerrilheiros, né, com ajuda com treinamento militar, por exemplo, né? Olha, nesse contexto bem aí que foi o Che Guevara, que nós falamos lá na Revolução Cubana, ele vivia na América Latina tentando fazer esses movimentos guerrilheiros, né? Ele foi morto quando ele estava na Bolívia, que era um país que vivia sob uma ditadura militar. Então ele vivia nas florestas lá bolivianas, né, se articulando com guerrilheiros, e aí ele foi encontrado lá e assassinado, tá bom? É isso, pessoal. Olha lá, já que nós falamos tanto, né, do Ernesto Che Guevara, coloquei aí uma frase dele, ó. Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, ele que nunca cometeu nenhuma injustiça no mundo. Então somos companheiros, né? Pois é, né, Ernesto? Você, que tremia de indignação, né? Muito bem, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.